Em uma ilha remota, um jovem professor ensinava um grupo de alunos com diversas aparências não humanas. Naquele dia, ele explicou a eles como criar neve usando magia, um feitiço de ativação simultânea de nível A. Ele os encorajou a praticar e tentar fazê-lo. Um de seus alunos, um polvo, ergueu o tentáculo para pedir para falar. Ela disse ao sensei que, quando crescesse, ela queria se transformar em humana e se casar com ele. Outro aluno, com aparência de fantasma, aproximou-se e contestou a ideia dizendo que era injusto, pois também queria fazer o mesmo. Outros alunos também concordaram com o polvo. Washu, nosso protagonista, perguntou se o motivo pelo qual ela queria se tornar humana era mesmo para se casar com ele. O polvo respondeu que, por ter 8 braços, era muito diferente dos humanos e temia que Washu acabasse por odiá-la. Washu acariciou suas bochechas de polvo e garantiu que não era verdade. Em seguida, ele chamou todos os alunos para trocar algumas palavras com eles. Muito tempo depois, no Reino Médium, na Academia Real Munusinium, 2 estudantes cansadas reclamavam, querendo voltar para suas casas o mais rápido possível. Num acidente, uma delas colidiu com alguém, que era Washu. Ele se desculpou por esbarrar nela, mas ela, em vez de se desculpar, comentou depreciativamente que lhe dava nojo tocar um velho e que não suportava o cheiro de sua suposta velhice. Washu, um pouco magoado com seus comentários, pensou consigo mesmo que não era tão velho e que tomava banho diariamente e usava roupas limpas. Enquanto caminhava desconfortavelmente, notou uma garota com atributos proeminentes, olhando em todas as direções e parecendo um tanto perdida. Mas o que realmente chamou a atenção de Washu foram suas grandes e suculentas melancias, embora ele tenha se recuperado rapidamente ao bater no rosto. Ele se aproximou da garota, percebendo que ela carregava uma grande quantidade de bagagem e que não a tinha visto antes. Ele perguntou se ela precisava de ajuda para encontrar sua sala de aula. A menina, ao vê-lo, abriu os olhos surpresa e sorriu para ele antes de se lançar num abraço. Ao perceber a suavidade, Washu ficou perplexo e achou que era uma reação estranha para alguém que ele não conhecia. Ele achou estranho que uma garota abraçasse de repente um estranho e percebeu que algo devia estar errado. Ele considera que possivelmente isso se deveu a algum tipo de brincadeira ou algum desafio, por exemplo, dar um abraço no velho Washu para zombar dele. Porém, esse pensamento foi interrompido quando ele percebeu que os alunos e todos ao seu redor murmuravam coisas negativas sobre ele ao presenciar a cena. A menina, sem se afastar dele, perguntou-lhe se ele sabia onde ficava a sala do diretor. Ao tentar se afastar da menina, Washu informou que a sala do diretor ficava bem ao lado da sala dos professores, no 4º andar. Além disso, informou-lhe que em seu livro de estudante deveria encontrar um pequeno mapa impresso. A menina procurou seu livro de identificação dentro da mala, mas infelizmente percebeu que havia levado a mala errada, pois continha seus pertences destinados ao quarto. Ele ficou preocupado, sem saber o que fazer, pois se não tivesse a caderneta de identificação, poderia ter problemas. Para acalmá-la, Washu disse-lhe que as pessoas erram quando agem precipitadamente. Ele acariciou a cabeça dela e sugeriu que, se ela se acalmasse, poderia evitar esses erros no futuro e que deveria ter mais cuidado na próxima vez. Isso fez a garota sentir uma sensação de calma. Embora Washu tenha ficado muito animado e esfregado muito a cabeça dela, acabou bagunçando um pouco o cabelo dela. Ignorando isso, a garota agradeceu pelo conselho. Ele disse a ela que, mesmo que ela não tivesse seu livro de identificação, ela poderia solicitar um novo na seção de assuntos acadêmicos, para que não precisasse se preocupar. Ela, depois de arrumar o cabelo, agradeceu novamente pelo conselho. Washu respondeu que o conselho que lhe deu foi a sabedoria contra o fracasso e que, em sua época como funcionário de escritório, aprendeu a aplicá-lo devido aos muitos erros que cometeu, como excluir acidentalmente dados para apresentações. Confusa, a menina perguntou-lhe o que era um funcionário de escritório e se ela poderia comer, claramente sem entender o significado da palavra. Washu, incomodado por ter tocado em assuntos que lhe são estranhos, pede desculpas e vai embora. Enquanto isso, ela olha para ele, perguntando-se se ele ainda não percebeu isso. Algum tempo depois, na sala dos professores, Washu está sentado à sua mesa. Nesse momento, um dos professores lhe entrega alguns trabalhos para corrigir, que eram de magia intermediária. Nosso protagonista cumprimenta o professor e comenta que ele estará ocupado limpando a residência. O professor, chamado Lin Noa, apenas coloca descuidadamente os papéis em sua mesa e diz que da próxima vez ele deveria encontrar uma desculpa melhor. Além disso, sugeriu que este tipo de trabalho era mais adequado para alguém como Washu, ao contrário dele,
que era um excelente professor e que se candidataria à divisão Lowe de estudos mágicos. Além disso, ele havia vencido o torneio trabalhando como conselheiro, e o diretor estava muito orgulhoso dele. Então nosso protagonista, depois de alguns constrangimentos, disse educadamente que poder ajudar alguém tão talentoso quanto ele seria uma honra. Ao ouvir isso, Lin Noa olhou para ele com desprezo e, com uma pequena risada, saiu, deixando nosso protagonista se perguntando se ele havia zombado dele. Washu não se enganou, já que Lin Noa naquela época pensava que ele era alguém miserável. Mais tarde, o protagonista voltou para casa exausto, passou por um bar e pensou em entrar, mas ignorou esse pensamento, já que não tinha dinheiro para beber, pois lhe faltava dinheiro. Finalmente ele chegou à residência e subiu para seu quarto. Naquele momento, a senhoria o cumprimentou e lhe entregou o que sobrou do jantar. Nosso protagonista agradeceu. Depois disso, ela perguntou por que ele não arranjou uma esposa que preparasse refeições deliciosas para ele, em vez de passar por momentos difíceis. Ele respondeu que não havia como um professor de baixo escalão como ele conseguir uma, ao que ela, brincando e rindo, disse que ele estava certo. Depois disso, ele se despediu, dando boa noite. Embora tenha sido uma piada amigável da gentil senhoria, nosso protagonista realmente se sentiu mal consigo mesmo. Ao chegar ao quarto e se jogar na cama enquanto comia o sanduíche, ele questionou sua situação. Enquanto tomava banho, pensou que há pouco mais de 10 anos era um funcionário de escritório sem esperança de progredir. Ele não tinha namorada e aproveitava os dias livres para brincar. E um dia, quando voltava do trabalho enquanto lia compilações de frases, foi teletransportado para aquele mundo incomum. Momentos depois, nosso protagonista sonha onde caminhava por um terreno deteriorado pelas batalhas. Ele segurava uma pequena criatura aranha nas mãos, que foi arrebatada por um cientista. Então ele viu o que eles tinham feito com ela. Eles estavam fazendo experiências com a criatura. Foi nesse momento que nosso protagonista acordou de seu sonho precipitado. No final, embora Washu tivesse reencarnado naquele mundo, ele não conseguiu corresponder às expectativas que se tinham dele. E com o tempo, ele se tornou um simples professor. Ele saiu da cama e foi até a varanda relaxar, enquanto pensava em sua vida. Ele começou uma nova vida naquele mundo, mas não conseguiu nada incrível. Não conseguiu nem construir seu próprio harém como em outros isekai. Ele era apenas um homem velho que poderia usar um pouco de magia. Do pouco que podia dizer e que lembrava com alegria, eram aqueles momentos em que dava aulas àqueles seres não humanos, que foram os momentos mais divertidos que poderia ter vivido naquele mundo. Enquanto pensava nisso, depois de dar a última tragada no cigarro, apagou-o e decidiu dormir. No dia seguinte, nosso protagonista chegou à sala do professor, onde seu colega informou que ele havia chegado na hora certa, além de criticá-lo pelo cheiro de velho que nosso protagonista tinha. Washu se cheirou para ver se cheirava mal, mas o professor Lin Noa disse que ele cheirava a velho. Naquele momento, foi anunciado a todos os professores presentes que uma garota monstro estava vindo para a escola. Washu perguntou do que se tratava, pois não tinha ouvido nada a respeito. Lin Noa disse a ele que, quando se tratasse dele, era a coisa mais lógica a fazer. Então ele teria que explicar o que eram as garotas monstros. Com um toque de arrogância, Lin Noa explicou que as meninas monstros possuíam inteligência superior e capacidade física excepcional, além de serem caracterizadas pela beleza, com aparência semelhante à de uma jovem humana. Originalmente, essas garotas eram monstros, porém, não se sabe por que elas assumiram essa forma humana ou em que condições o fizeram. Ainda são poucos, então muito pouco se sabe sobre eles. Diante dessa explicação, Washu disse ao professor Lin Noa que parecia saber muito sobre esses assuntos, ao que Lin Noa respondeu arrogantemente que se tratava de conhecimento geral. Além disso, não entendia a inépcia de Washu, pois como professor de biologia deveria saber alguma coisa sobre o assunto. Depois disso, o diretor anunciou a chegada da nova aluna. Não sem antes mencionar que as meninas monstros, graças aos seus talentos e habilidades, atraíram a atenção de burocratas governamentais e oficiais militares de alta patente, que lhes prometeram um futuro brilhante. Isso os tornou as elites das elites. A jovem entrou com expressão feliz, cumprimentou todos os presentes e se identificou como Cláudia, uma lula gigante. Todos os professores ficaram maravilhados com a sua beleza e as suas enormes proporções, e alguns comentaram interiormente sobre isso. Já nosso protagonista ficou mais surpreso ao saber que a garota do dia anterior era uma garota monstro. O diretor disse a Cláudia que fariam uma revisão completa naquela semana para ajudá-la a escolher um professor adequado, mas ela respondeu que não seria necessário, pois já havia decidido quem seria seu professor. Surpreendendo a todos os presentes,
Cláudia dirigiu-se em direção ao Washu, passando na frente dos demais professores que ali estavam. Ao chegar na frente de Washu, Cláudia o cumprimentou, dizendo que não o via há muito tempo, estendendo um de seus tentáculos como saudação. Washu ficou um pouco surpreso, sem entender bem o que estava acontecendo. Cláudia, chateada, disse-lhe que aparentemente ele ainda não tinha percebido quem ela era. Washu respondeu que nunca conheceu uma menina polvo, embora de repente se lembrasse de um pequeno polvo que conhecera há muito tempo. Cláudia o cumprimentou novamente, chamando-o pelo nome, e disse que não o via há algum tempo. Cláudia continuou conversando e contou ao Washu que daquela vez ele salvou a vida dela, e que agora ela havia se tornado uma garota monstro. Com um sorriso radiante, seus tentáculos envolveram suavemente alguns membros de Washu, que só conseguiu permanecer atordoado, incapaz de esconder sua surpresa com a revelação. No dia seguinte, nosso protagonista correu para a escola, preocupado em chegar atrasado. Naquele momento, alguém o cumprimentou dizendo: "Bom dia." Foi Cláudia quem se aproximou dele sorrindo. Nosso protagonista retribuiu a saudação educadamente e se aproximou dele para perguntar se ele queria uma carona. A pergunta foi um tanto curiosa para o nosso protagonista, mas naquele momento um dos tentáculos de Cláudia o agarrou pela mão e ela correu a toda velocidade. Foi tão rápido que nosso protagonista parecia suspenso no ar, como se estivesse voando. Momentos depois, na escola, Washu agradece, pois havia chegado pela primeira vez no início daquele mês. Ela felizmente diz a ele que a partir daquele dia, ela o visitará todas as manhãs antes da escola. Washu reconsidera e percebe que naquela época ele realmente se tornou seu salvador. Lembrando o que havia acontecido no dia anterior, depois que Washu percebeu quem ela era, disse-lhe que havia mudado muito e que estava totalmente diferente. Ela, com um sorriso, responde que ele continua ótimo como sempre. Os outros professores, percebendo que os dois se conheciam e achando que era um pouco injusto, perguntaram ao diretor se estava tudo bem que fosse decidido dessa forma, ao que ele deu o seu voto de aprovação. Após a aprovação do diretor, Cláudia disse que se ele concordasse, tudo estaria decidido. Naquele momento, o professor Lin Noa pediu que esperassem, afirmando que um mero professor nível E, como Washu, não era adequado para orientar alguém como Cláudia, sugerindo que alguém de posto superior como ele seria mais adequado. Cláudia, porém, rejeitou categoricamente a ideia. Cláudia ficou furiosa quando Lin Noa se referiu a Washu como um professor de nível E, afirmando que referir-se às pessoas pela sua posição era rude. Sua resposta chocou Lin Noa, e alguns professores até zombaram. Washu, por outro lado, achava que eles estavam incomodando o professor Lin Noa. Essas lembranças do dia anterior foram interrompidas por Cláudia, que percebeu a expressão de Washu e perguntou se havia algo errado ou se ele estava bem. Washu disse a Cláudia que não estava preocupado com nada e preparado para começar a trabalhar como professor. Então ele perguntou como tinham sido seus dias na escola. Cláudia respondeu com um grande sorriso que as aulas eram divertidas, mas que na verdade ela preferia a aula de Washu. Washu ficou feliz ao ouvir isso, mas decidiu mudar de assunto. Nesse momento, ele entrega a Cláudia um documento que acaba sendo uma forma de planejar seu futuro. Washu disse a Cláudia que, embora estivesse no primeiro ano, tinha um futuro brilhante pela frente. Além disso, sendo uma garota monstro, ela poderia facilmente alcançar um alto posto no governo. Porém, Cláudia enrijeceu e perguntou se essa era sua única opção, já que ela tinha ouvido seus colegas falando sobre isso. Anteriormente, um de seus colegas havia abordado Cláudia para perguntar se ela poderia recomendá-la para o departamento do rei no futuro. Cláudia, confusa, perguntou por que ele estava fazendo aquela pergunta. Então, outra colega dela veio e explicou que todas as garotas monstros trabalhavam lá, então era natural que ela acabasse lá. O sócio de Cláudia perguntou se ela também trabalharia no departamento do rei, explicando que seria ótimo se alguém que trabalhasse lá a recomendasse. Cláudia continuou conversando com Washu e contou-lhe que não só os colegas, mas também os professores lhe contaram coisas semelhantes. Eles até lhe disseram algo como: "Você é uma estudante com muito potencial e deveria receber um nível de educação equivalente." Isso fez Cláudia questionar se deveria corresponder às expectativas de todos. Washu, um tanto incomodado, explicou-lhe que não poderia aconselhá-la sobre o assunto, pois ela não deveria pedir conselho a um professor de baixa categoria como ele, mas sim a alguém com mais experiência. Ela olhou para ele com preocupação e lembrou-lhe que ele era o professor responsável. Washu, embora um tanto desconcertado, pediu-lhe que não se preocupasse tanto e que levasse as coisas com calma.
Disse isso ao sair da sala. Minutos depois, Washo foi até a sala de jantar, comprou o que pôde e foi até uma mesa almoçar. Seu almoço foi modesto e consistiu em 2 fatias de sanduíche. Foi nesse momento que Cláudia se aproximou dele e, aproximando-se dele, perguntou se ele tinha certeza de que aquela quantidade de comida era suficiente para ele. Acrescentou que não comer bem faz mal à saúde, ao que Washo respondeu que não tinha opção porque não tinha dinheiro suficiente. Foi nesse momento que ela orgulhosamente lhe mostrou o papel que já estava escrito com o que ela queria fazer no futuro. Foi nesse momento que um professor pegou o formulário atrás dele. Este era Lin Noa, que amassou o papel com desprezo ao ver que disse que queria ser professora. Lin Noa se aproximou de Cláudia e disse-lhe para nem pensar nisso, já que uma garota monstro com um talento tão extraordinário como ela não poderia aspirar a ser professora e que ela deveria almejar mais alto, como ser uma oficial do rei. Cláudia ouviu suas palavras com evidente desconforto. Foi então que Washo interveio e disse a Lin Noa que, como professor, era errado ele não respeitar os desejos dos alunos. Lin Noa, enfurecido, bateu a bandeja de comida e virou-se para Washo, perguntando o que diabos ele sabia a respeito. Ele afirmou que permitir que Cláudia estudasse tal carreira seria uma perda incrível para o mundo inteiro. Lin Noa perguntou a Washo se ele não entendia a importância das profissões e como professores não podiam ignorar essa situação. Como Lin Noa estava muito chateado, os outros alunos ao redor começaram a sussurrar, criando uma atmosfera tensa que provavelmente pioraria. Por sua vez, Lin Noa não parava de conversar com Washo. Argumentou que, por ser um professor de alto nível, deveria ser o gestor de Cláudia. Ele argumentou que um aluno tão talentoso merecia ser orientado por um professor igualmente talentoso. Suas palavras, embora ofensivas e claramente discriminatórias para com Washo, encontraram eco de concordância entre este último. Lin Noa, no entanto, não parou por aí. Propôs a Washo que, se entendesse o que dizia, iniciasse os procedimentos de troca de professores. Se possível, você deve até enviar a inscrição ao diretor no mesmo dia. Foi nesse exato momento que Lin Noa foi surpreendido por uma das ventosas de Cláudia em sua bochecha. Severamente, ela pediu a Lin Noa que deixasse Washo em paz. Ela expressou que desde o início, Washo apoiou seus sonhos e que era um excelente professor. Ela lembrou que houve um tempo em que ela odiava o jeito que era, mas Washo se aproximou dela e disse: "Conheça você mesma." Essa afirmação deixou todos ao seu redor pensativos, imaginando o que ele quis dizer com isso. Lin Noa também parecia confuso e perguntou o que ele queria dizer. Ela continuou explicando que essas foram as palavras que Washo lhe dissera antes, palavras que implicavam que ela deveria descobrir seus próprios pontos fortes e usá-los em seu benefício. Naquele momento, Washo lembrou que no passado ele havia dito essas palavras para ela e para todos os alunos. "Conheça a si mesmo", frase que ela gostou muito. Ele havia lhes dito naquela época que antes de tentarem se tornar outra pessoa, deveriam fazer algo que só um povo poderia fazer. Em vez de buscar o que não tem, deveriam aperfeiçoar o que já possuíam. Ele acrescentou que queria que eles estivessem satisfeitos consigo mesmos. Acrescentou que estas palavras poderiam ter esse significado, embora não tivesse plena certeza, uma vez que diferentes filósofos lhes atribuíram diferentes interpretações. Porém, essa foi a interpretação que ele mais gostou. Então, ele garantiu ao pequeno povo que se ela quisesse se tornar humana, teria todo o seu apoio. Se ela trabalhasse duro, ela poderia realizar todos os seus sonhos. Lembrando disso, nosso protagonista olhou para Cláudia pensando em como uma simples frase que ele disse naquela época a ajudou a realizar seus sonhos. Ela se lembrou dessas palavras e eventualmente evoluiu para uma verdadeira garota monstro. Pensar em como ajudou Cláudia deu grande satisfação a Washo como professor. Cláudia continuou sua explicação, afirmando que Washo sempre conseguiu conscientizá-la de suas próprias virtudes. Portanto, ela insistiu que não poderia haver outro professor responsável por sua educação além dele. Com essas palavras, Lin Noa ficou sem resposta, e uma onda de perguntas começou a surgir entre os presentes. Alguns começaram a pensar que Washo não era tão inútil quanto Lin Noa afirmava. Sim, ele era um homem velho, e sua aparência podia ser desagradável, mas era inofensivo. Eles começaram a se perguntar se não era Lin Noa quem estava errado nesta situação. Criticavam que ele sempre falava como se estivesse certo sobre tudo, o que era irritante. Além disso, Lin Noa não respeitou os desejos dos alunos. Diante da situação em que todos o criticavam e o apontavam como o vilão, Lin Noa não conseguiu conter as lágrimas. Ele se virou
e, com lágrimas nos olhos, saiu correndo, ameaçando que se lembraria daquele momento. Depois disso, Cláudia, ignorando a situação tensa, perguntou a Washiu por que ele não foi almoçar. Ela agarrou o braço de Washiu com um dos tentáculos e o arrastou até o balcão. Enquanto isso, nosso protagonista refletia sobre como aquele pequeno polvo cresceu e agora aspirava a ser professora. Essa ideia encheu Washiu de profunda felicidade, reafirmando a satisfação que sentia em seu trabalho como professor. Embora fosse uma pena que Washiu tivesse esquecido algo tão simples como o conselho "conheça a si mesmo". Ele nunca imaginou que essas palavras voltariam a ele depois de tantos anos. Ele se perguntou se essa era uma das alegrias de ser professor. Por outro lado, no balcão, Washiu pediu dinheiro emprestado a Cláudia, prometendo devolvê-lo na próxima semana. Cláudia concordou alegremente, comentando que Washiu realmente não tinha escolha. No dia seguinte, Washiu ficou na frente dos alunos, explicando que apesar da aparência frágil de Cláudia, eles não deveriam subestimá-la, pois ela podia usar veneno, magia poderosa e tinha força sobre-humana. Enquanto Washiu falava, Cláudia mostrou sua força destruindo uma enorme pedra com um de seus tentáculos. Ao final das aulas, os alunos saíram comentando o quão incrível Cláudia era. Apesar de parecer frágil e muito fofa, ela conseguiu quebrar uma pedra gigantesca com facilidade. Não foi surpreendente, considerando que Cláudia era uma garota monstro. Até os alunos notaram que havia mais gente na aula de biologia, e era óbvio que era porque se sentiam atraídos por ela. Enquanto isso, na sala de aula, Washiu limpava a lousa enquanto pedia desculpas a Cláudia por fazê-la participar de suas aulas horríveis. Cláudia disse-lhe que não havia problema, e que, pelo contrário, gostava muito das aulas porque eram muito divertidas e permitiam-lhe estar perto dele. Ao dizer isso, ela se apoiou no ombro de Washiu. Diante dessa situação, Washiu, nervoso, disse-lhe que estava recomeçando aquelas brincadeiras. Por outro lado, ela percebeu que ele não havia apagado a parte de cima, então estendeu um tentáculo com a borracha e começou a limpar o quadro, alcançando a parte que ele não conseguia. Washiu, surpreso ao ver isso, disse-lhe que não sabia que conseguiria esticar tanto seus tentáculos. Ela explicou que poderia esticá-los cerca de 3 metros, mas esse era o seu limite. Depois de um pequeno sorriso, ela acrescentou que eram muito úteis, pois podiam esticar-se e eram flexíveis. Eles são fortes o suficiente para partir uma pedra, ela mencionou enquanto enrolava seus tentáculos em torno de nosso protagonista. Depois acrescentou que por isso eram ideais para fazer massagens. Naquele momento, ela pressionou um ponto nas costas do nosso protagonista, fazendo Washiu gritar enquanto suas costas estalavam. Cláudia então explicou que depois de se separar dele no passado, ela trabalhou como massagista por um tempo e ganhou uma reputação muito boa. Após outro trovão nas costas, o protagonista caiu no chão, chocado com o ocorrido. Ela colocou a borracha no quadro e se aproximou dele, oferecendo-lhe uma massagem diferente. Quando seus tentáculos começaram a subir pelos tornozelos, ele ficou nervoso. Ela, ao notá-lo, rapidamente retirou os tentáculos e explicou que tinha sido apenas uma brincadeira. Além disso, ela confessou que tinha idade suficiente para praticar seus encantos. Após dizer essas palavras, Cláudia se aproximou dele e pegou suas mãos, perguntando o que ele achava e se a achava atraente. Justamente naquele momento, a campainha tocou indicando o início da próxima aula, e ele, com a intenção de sair da situação, a avisou. Cláudia demonstrou decepção, manifestando o desejo de passarem mais tempo juntos, mas ainda se despediu mencionando que o veria mais tarde na hora do almoço, ao que ele respondeu afirmativamente. Em seguida, Cláudia saiu da sala enquanto ele ficou, sentindo o coração disparar. Por outro lado, no corredor, Cláudia andava lamentando como era difícil para ela parecer atraente. Depois de dizer isso, Cláudia começou a correr, apressando-se para não se atrasar para a próxima aula. Enquanto isso, fora da escola, alguém desceu de um carro alegórico. Era uma garota de longos cabelos negros, que se perguntava se o Washiu-sensei ainda se lembrava dela. No dia seguinte, nosso protagonista estava andando pela rua comemorando, pois era seu dia de folga. Embora suas costas ainda doessem um pouco, ele estava feliz. Enquanto ele caminhava, alguém o chamou por trás e se agarrou a ele. Alarmado, Washiu afastou-se dela e caiu para trás, perguntando quem ela era. Ela, rindo, cumprimentou-o e disse-lhe que já fazia muito tempo que não o via. Washiu perguntou novamente quem ela era, e ela, rindo, disse-lhe que tinha sido exatamente como ela pensava. Ela havia mudado muito desde a última vez que se viram, e foi por isso que ele não a reconheceu. Então, com extrema elegância, ela se abaixou e levantou um pouco a barra dos tecidos, revelando suas pernas aracnoides. Ela se apresentou elegantemente como a aranha que ele salvou no passado,
mas que agora era uma garota monstro. O Ashio ficou completamente surpreso com esta revelação repentina. Momentos depois, eles estavam em um restaurante, e ela ficou animada e surpresa, pois nunca havia ido a um restaurante tão pequeno como aquele. Ela nunca tinha visto um lustre tão dilapidado quanto o que estava acima dela. O garçom se aproximou e mandou que se sentassem, mas antes de fazê-lo, olhou para o barril com entusiasmo e perguntou se aquele barril sujo era o seu lugar. O garçom, obviamente zangado, disse ao Ashio que a moça que ele trouxera era bastante rude. O Ashio pediu desculpas ao companheiro. Então, o garçom disse ao Ashio que, como era a primeira vez que vinha com uma garota local, ele faria o possível para preparar algo delicioso para eles. O Ashio agradeceu, dizendo que lhe devia uma. Depois disso, a menina elogiou os espetos, achando-os extremamente saborosos, e comentou que era a primeira vez que comia uma carne tão seca e saborosa ao mesmo tempo. O Ashio ficou nervoso ao ouvi-la comentar as coisas de maneira depreciativa, enquanto todos ao seu redor ficavam encantados com a beleza da menina. O Ashio pediu que ela parasse de criticar o restaurante, ao que ela respondeu que estava simplesmente dando a sua opinião. Além disso, ele disse a ela que agora ela não era a mesma pequena aranha, mas seu nome era Arya. Ela o incentivou a chamá-la assim. Arya continuou conversando, e disse ao Ashio que estava feliz em saber que ele ainda lecionava. Além disso, ela se perguntou que tipo de magia ele estava ensinando atualmente aos seus alunos. O Ashio respondeu que na verdade não dava aulas de magia, mas era professor de biologia, pois as coisas haviam mudado. O Ashio perguntou a Arya se ela não se lembrava de um polvozinho, ao que ela respondeu que sim, lembrava-se daquele polvozinho ingênuo. O Ashio confirmou e disse-lhe que o nome dela agora era Cláudia. O Ashio informou a Arya que Cláudia também conseguiu evoluir para uma garota monstro e se tornou uma de suas alunas. Ao ouvir isso, a Arya ficou um pouco séria. O Ashio, ignorando a mudança de atitude dela, continuou conversando e disse que estava feliz por Cláudia o adorar, mas que a relação deles era um pouco estranha, já que ela sempre foi apegada a ele e comiam juntos. Embora Cláudia tivesse mudado fisicamente, o Ashio achava que ela ainda estava apegada a ele, como quando era pequena. Enquanto o Ashio falava, o rosto de Arya ficava cada vez mais rígido, a ponto de baixar o olhar e tremer de frustração. Evidentemente irritada e contida, ela pediu ao dono do restaurante que lhe trouxesse as 5 refeições mais caras do cardápio e mais uma cerveja. Momentos depois, ao saírem do pequeno restaurante, Arya disse ao Ashio que estava tudo uma delícia e perguntou se ele tinha certeza de que a deixaria pagar a conta. O Ashio disse-lhe para não se preocupar, que se alimentava apenas de pão durante uma semana, ficaria bem. Embora ele não diga o último em voz alta. Vendo que já era tarde, o Ashio ofereceu-se para acompanhá-la, mas ela recusou, pois a carruagem acabava de chegar. Essa revelação surpreendeu o Ashio, que se perguntou se ela era rica. Antes que ele pudesse se aprofundar nesse pensamento, Arya correu em sua direção e de repente o abraçou, expressando sua alegria por vê-lo naquele dia. Depois de trocar despedidas cordiais, o Ashio dirigiu-se para sua casa enquanto a carruagem se afastava. Dentro da carruagem, Arya estava sentada, visivelmente excitada, chutando e gesticulando sua felicidade. Pensando que finalmente havia conseguido abraçar o Ashio com as próprias mãos, sentiu uma onda de realização de seu sonho. Porém, ao se lembrar das palavras de Ashio sobre Cláudia, sua expressão ficou séria ao perceber que havia mencionado aquele polvo na frente dela. Ela se perguntou se ele não entendia o coração delicado de uma dama. Virando a cabeça, viu o pequeno presente que pretendia dar ao Ashio, mas esqueceu de entregar. Ela se perguntou se conseguiria alcançar o Ashio se decidisse dar meia volta agora. Arya decidiu não pensar mais no assunto e voltou. Ao retornar ao local onde se despedira do professor, olhou em todas as direções. Naquele momento, ela ouviu um grupo de pessoas chateadas perto dela. Eles diziam que tinham que se apressar porque a igreja havia pegado fogo. Eles gritaram para derramar água rapidamente para apagar o fogo e se perguntaram por que os médicos ainda não haviam chegado, já que havia crianças com queimaduras no local. A igreja do orfanato Barra Diagonal foi completamente consumida pelas chamas. Uma irmã desesperada tentou se jogar em direção ao orfanato em chamas, mas foi apoiada por um homem, enquanto gritava que havia crianças lá dentro. Arya, preocupada, se aproximou dela e perguntou se realmente havia crianças dentro da igreja. A irmã, desesperada, explicou que tinha saído para comprar pão e que as crianças ficaram brincando no orfanato e aparentemente derrubaram uma vela, provocando o incêndio. A irmã gritou desesperadamente pedindo que alguém entrasse e ajudasse as crianças. Arya pegou as mãos da mulher
e com uma expressão tranquilizadora, disse-lhe para deixar isso com ela. Ela corajosamente se lançou em direção à estrutura em chamas, ignorando os gritos preocupados das pessoas que assistiam. Ele rompeu para entrar no prédio, que estava em chamas devido às paredes de madeira. Apesar de não ter muita habilidade com a magia da água, Arya decidiu que deveria tentar fazer algo para salvar as crianças presas lá dentro, já que suas vidas estavam em perigo. Ela sabia que precisava se apressar e encontrá-los antes que fosse tarde demais. Ao entrar no prédio em chamas, Arya gritou para as crianças que estava lá para ajudá-las. Ela estava gritando e perguntando onde eles estavam. De repente, olhando para baixo, viu uma criança desmaiada debaixo de uma mesa de madeira. Arya rapidamente quebrou a mesa e tirou o garoto de dentro dela, colocando-o nos ombros. Ela começou a andar o mais rápido que pôde, tentando encontrar a saída enquanto a fumaça e as chamas a cercavam. Arya poderia ter escapado por uma das paredes, abrindo uma abertura com um raio, mas como carregava o garoto inconsciente nos ombros, temia acabar ferindo-o. Naquele momento, ela sentiu a presença de outra pessoa no prédio em chamas. Era o Ashio, que usava uma magia de água chamada Mundo sobre a Água. O mestre invocou magia ao lado de um ser de aparência musculosa e com uma caveira de animal na cabeça. Em um instante, todo o local foi inundado de água, a ponto de peixes formados com magia começarem a nadar no local. Arya não conseguia acreditar no que estava vendo. Fazia aproximadamente 20 anos que ela não via aquele tipo de magia. A enorme magia que seu sensei possuía ainda era impressionante. Isso era óbvio, já que ele era o mago de maior posição no reino, conhecido como Águia Dourada. Porém, o Ashio respondeu que isso era passado, e que agora ele era simplesmente professor de biologia. Naquele momento, o Ashio sentiu uma dor repentina no ombro, e ao abaixar a mão, comentou que era simplesmente um velho com ombros dormentes. Por outro lado, as pessoas ao redor da igreja ficaram maravilhadas com o que viam. A igreja estava cercada por água, e as pessoas perguntavam quem tinha conseguido usar uma magia tão poderosa. Um bebê, emocionado ao ver um peixe nadando, aproximou-se do local. Naquele momento, Arya saiu da igreja carregando o menino inconsciente nas costas, deixando os presentes ainda mais surpresos. As pessoas ficaram comovidas ao ver Arya saindo da igreja com a criança inconsciente nos ombros. Eles imediatamente chamaram um médico para tratar o menino. Arya disse a eles que ela havia usado alguma magia de cura nele, mas para ter certeza, seria melhor pedir a um médico para examiná-lo. A irmã, com lágrimas nos olhos, agradeceu repetidas vezes. Um dos presentes comentou que não era surpresa que uma garota monstro fosse capaz de usar uma magia tão poderosa quanto cobrir toda a igreja com água. Naquele momento, todos os presentes ficaram entusiasmados ao saber que Arya era uma garota monstro. Como não tinham ouvido falar disso antes, eles se aglomeraram ao redor dela para parabenizá-la e comentar como ela era ótima. No meio da multidão, Arya conseguiu vislumbrar as costas de Ashio, que estava saindo do local. Ela gritou com ele, e ele se virou para dizer a ela para cuidar do assunto. Arya se viu presa no meio da multidão, que a cercava comemorando alegremente seu feito. Depois que a magia acabou e a água caiu no chão, o filhote que estava entusiasmado com o peixe se aproximou dela para perguntar se o peixe também havia sido feito com magia. Arya confirmou que sim, o peixe foi criado com magia. O bezerro ficou fascinado ao ouvir isso. Arya, com um estalar de dedos, criou vários peixes aquáticos que flutuavam ao redor da menina, fazendo seu rosto se iluminar de felicidade. Naquele momento, ela notou a coroa que a menina usava e perguntou onde ela conseguiu. A criança respondeu que um homem com magia havia dado a ela e disse para ela não se preocupar, que tudo ia ficar bem. A criança ainda estava triste com o que havia acontecido com a igreja, mas a magia do Senhor lhe trouxe um pouco de felicidade em meio ao infortúnio. A menina, com um sorriso no rosto, acrescentou que a magia traz felicidade às pessoas e por isso gostou. Isso leva a Arya a se lembrar daqueles tempos em que ela era uma pequena aranha e o professor sempre fazia coroas de flores para ela. Ela agradeceu, mas o professor percebeu que ela aparentemente não gostava muito deles. Então, ela perguntou por que ele sempre lhe dava flores e também por que ele lhe ensinava magia. O Ashio respondeu que queria lhe ensinar coisas úteis para que pudesse utilizá-las em sua vida. A pequena aranha disse a ele que na verdade eles não haviam perguntado isso. Diante disso, o professor admitiu que era verdade, mas que havia uma frase que ele gostava muito: viver é dar. Ele acrescentou que dar algo a outra pessoa faz com que ela se sinta bem, seja flores, conhecimento ou um sorriso. Não importa o que fosse, desde que fizesse outras pessoas e você mesmo felizes, isso era o suficiente.
Foram essas coisas que deram sentido à vida e também a razão pela qual ele quis ser professor. A pequena aranha, entusiasmada, respondeu que também queria fazer o mesmo. Então ele sugeriu que, nesse caso, eles poderiam fazer coroas de flores para dar a outras pessoas. Esse gesto fez Arya considerar que, mesmo depois de tanto tempo, o professor Washio ainda trazia alegria aos outros. No dia seguinte, na escola, todos conversavam sobre o incidente ocorrido no orfanato. Eles estavam falando sobre uma garota monstro que apagou o fogo. Essa garota tinha acabado de entrar na escola. Diante desses comentários, Cláudia mencionou a alguém próximo a ela que os boatos pareciam já estar circulando. Arya respondeu que isso não era verdade, pois ela não havia apagado o fogo. Cláudia imediatamente disse a ela que sabia que era o professor Washio, porque ela era ruim com a magia da água. Depois disso, ela reclamou porque também queria ver a magia do professor. Ela perguntou a Arya se o espectro muscular estava presente, ao que ela respondeu afirmativamente, mencionando que ele também havia aparecido. Ela relatou que parecia mais musculoso e que o número de peixes também aumentou desde a última vez. Essa informação empolgou Cláudia e aumentou seu desejo de ver aquela magia novamente. Nesse momento, foram interrompidas pelo professor, que se aproximou dizendo que estavam conversando sobre o passado. Arya, com uma expressão séria, curvou-se elegantemente e pediu-lhe que lhe agradecesse novamente. Ela expressou sua gratidão, porque graças a ele, ela conseguiu evoluir para uma garota monstro. Ela deu a ele uma pequena caixa como forma de agradecimento. Nosso protagonista, pegando a caixinha, perguntou a Arya se ela tinha certeza. Ela respondeu afirmativamente, dizendo que viver é dar. O Washio abriu a caixa e ficou deslumbrado com o que encontrou, uma gravata com estampa de teia de aranha. Ele ficou feliz com seu presente. Vendo o quão deslumbrante ele estava e percebendo que a gravata lhe caía perfeitamente, Arya o abraçou, animada para ver como ele ficava bem com ela. Cláudia, com ciúmes, reclamou que só ficou bonito por causa do design, já que com estampa de polvo ficaria ainda melhor. Arya negou dizendo que a teia de aranha combinava melhor com ele. Elas começaram a brigar enquanto abraçavam o sensei. Os demais alunos, ao presenciarem a cena, pensaram que estavam fazendo barulho e se perguntaram o que o Washio Sensei estava fazendo ao ser abraçado por elas. Arya se transformou em sua forma, optando por ingressar na guarda mágica, ganhando elogios de Washio, que expressou sua admiração e ofereceu seu apoio. Ao ouvir suas palavras, Arya o abraçou, levando Washio a questionar por que os abraços dela eram sua reação a tudo. Mais tarde, enquanto pensava que deveria apoiar Cláudia e Arya em seus sonhos, sua atenção foi atraída para seus colegas envolvidos em uma discussão sobre quem seria o vencedor do verão, vangloriando-se de seus alunos como seu as na manga. A excitação desapareceu quando ele lembrou que o professor Lin Noa, com seus alunos invictos nos últimos 5 anos, também competiria nas batalhas de facções. Enquanto o Washio Sensei os observa com entusiasmo e reflexão, acreditando que não tem nada a ver com ele, no pátio, Arya revela a Cláudia sua futura escolha de carreira. Cláudia ri e conta que nunca imaginou que a pequena aranha que picava todo mundo da aula decidiria entrar para a guarda mágica. A isso, Arya responde que foi só porque estavam tentando alimentá-la com insetos, dos quais ela não gostou apesar de ser uma aranha. Arya pergunta a Cláudia sobre sua escolha profissional, e Cláudia conta que decidiu ser professora, inspirada em Washio Sensei, e desejando que humanos e monstros possam estudar juntos. Arya conta a ela que é um sonho maravilhoso, e cheios de emoção, as duas decidem estudar muito para realizar seus sonhos. Naquele momento, 3 estudantes se aproximaram para convidá-la para se juntar às suas facções. O jovem, com ar de grandeza, apresentou-se como Frederick, um aluno do 2º ano pertencente ao grupo de Lin Noa. A próxima garota era do grupo de Alba, e a última, de aparência tímida, era do grupo de Helios. Arya, sentindo o narcisismo do menino, perguntou o que era uma facção. Frederick explicou que era um tipo de grupo de estudo focado na prática de magia para aperfeiçoar sua habilidade de invocação. Ele a encorajou a participar, dizendo que seria divertido. Acrescentou que, sendo aquele que se destacou no grupo de Lin Noa, pôde reconhecer que eles tinham potencial de integração e que poderia ajudá-la a se tornar 1000 vezes mais forte, já que, como ele, eram elites destinadas a brilhar. Ele se inclinou e, pegando um dos tentáculos de Cláudia, convidou-a como se ela fosse para um baile. No entanto, a expressão e atitude de Frederick causaram tamanha rejeição em Cláudia que ela rejeitou a oferta imediatamente. Ao contrário de Cláudia, Arya rejeita a proposta de maneira educada. A outra menina sugere que eles possam se juntar a ela,
mas elas também rejeitam a ideia, alegando desinteresse por tais atividades. Tentando ir embora, Frederick propõe resolver o assunto com uma briga, mas Cláudia lembra que eles já haviam recusado. Ignorando os protestos dela, ele recita um feitiço e lança um ataque de água que Cláudia divide em dois com um giro. O menino, impassível, aplaude e parabeniza ela por repelir sua onda sem esforço. Ele esperava tal habilidade de uma garota monstro e questiona por que elas não lhe mostram sua magia. Arya o lembra novamente de sua rejeição. Frederick insiste, sugerindo que precisa motivá-los. Nesse momento, uma figura emerge do chão. Em outro lugar, Lin Noa explicou os princípios da magia, descrevendo como a convocação de um mago produz uma manifestação sombria de seu poder mágico, conhecida como imagem do poder mágico, cujo alcance depende do invocador. Enquanto isso, Cláudia e Arya observam um lobisomem atrás de Frederick. Frederick informa que o lobisomem representava seu poder mágico e, com um gesto arrogante, pergunta se ele os impressionou. Por outro lado, graças à explicação de Lin Noa Sensei, entendemos que essas criaturas mágicas são a materialização do poder mágico e refletem o espírito de seu usuário. Essas manifestações podem variar desde monstros e feras até criaturas mágicas de qualquer espécie, mas o mais importante não é o formato e sim o tamanho que possuem, ou seja, variava do rank E ao rank A, dependendo do tamanho da invocação, podendo ser desde um rato até um corpo maior que o do usuário. Ao observar isso, elas puderam perceber qual era o poder do invocador. Por outro lado, no pátio, todos os alunos estavam envolvidos e impressionados com o tamanho da convocação de Frederick. Era gigantesca. Isso significava que ele era forte, o que foi incrível para um segundo ano. Bom, galera, no mangá eles dão a abreviatura de IMP para a imagem do poder mágico, então usaremos essa palavra também. Por outro lado, Arya, olhando para a convocação, diz que, a julgar pelo seu tamanho, deveria ser rank C ou B. Ao ouvir isso, Frederick a avisa para não tirar conclusões precipitadas antes de ver o que ele pode fazer. Naquele momento, ele começou a recitar um feitiço e convocou um enorme pilar de gelo, técnica conhecida como Asnav. Era colossal, e Cláudia, sem perder tempo, usou um de seus tentáculos para despedaçá-lo. Frederick perguntou se ela ficou impressionada com o tamanho. Ele explicou que sua maneira perfeita de recitar feitiços tornou sua magia mais poderosa, permitindo-lhe usar magia de nível A. Ele também disse a elas que Lin Noa, seu professor e supervisor de sua facção, poderia triplicar a força de seus feitiços apenas por recitação. Esse foi o verdadeiro poder da recitação. Após aquele comentário, que pouco importou às meninas, Frederick, com arrogância e levantando a voz, perguntou-lhes o que achavam de sua magia e se já estavam entusiasmadas para aceitar sua proposta. Ele as convidou novamente, enquanto Cláudia o observava atentamente. Por outro lado, os alunos ficaram maravilhados com o que presenciaram. Apesar da excitação geral com a demonstração de Frederick, para Cláudia e Arya foi uma decepção, pois o compararam a Wakio Sensei. Arya e Cláudia o rejeitaram mais uma vez, dizendo que em casos de convocação pediriam sugestões ao seu mestre. Frederick mencionou que tinha ouvido falar que o empresário deles era um velho chato e estúpido, um comentário que obviamente incomodou as meninas. No entanto, Frederick continuou falando e mencionou que tinha ouvido falar que havia sido escolhido como técnico porque lhe deviam algum favor. Ele acrescentou que Lin Noa havia lhe contado que, embora tenham se formado juntos, o Ashio permaneceu na triste classificação E. Portanto, Frederick comentou que, com isso em mente, tinha certeza de que o Ashio as havia ameaçada para escolhê-lo para trocá-lo. Evoluir, já que era alguém nojento e inferior. Foi nesse momento que o imp de Frederick perdeu muito a cabeça graças ao ataque de Cláudia, que não conseguia mais ouvir mais insultos contra o Ashio. Logo após passar pelo Homem-Lobo, uma grande explosão foi mostrada atrás de Frederick, revelando o grande poder mágico de Cláudia, que, com raiva, disse ao surpreso Frederick que ela não apenas estava no mesmo grupo de Lin Noa, mas também a insultou. O Ashio gosta dela. E era esse tipo de atitude que ela mais odiava. A raiva de Cláudia ficou evidente. Até os alunos presentes começaram a ficar com medo. Arya se aproximou dela e disse que ela precisava aprender a controlar sua raiva, já que seus tentáculos pareciam nojentos. Cláudia respondeu que seus tentáculos sempre foram assim, embora na realidade, naquela época, tivessem espinhos no topo. Depois desse conselho, Arya lançou um olhar significativo para Frederick e, com aparente normalidade, pediu-lhe que retratasse o que havia dito sobre o Ashio. Embora fosse evidente que não se tratava de um pedido,
mas sim de uma ameaça. Por outro lado, nosso atordoado Frederick ficou surpreso com o poder e a pressão que aquelas meninas emanavam. Os tentáculos de Cláudia aumentaram e protuberâncias pontiagudas também surgiram em suas partes superiores, dando-lhe uma aparência intimidadora. Não só ela, mas também Arya. Suas patas aumentaram como as de Cláudia e assumiram uma forma ainda mais ameaçadora. Frederick ficou atordoado com a visão horrível, quase à beira das lágrimas, perguntando-se se esse era o verdadeiro poder das garotas monstros. Por outro lado, Arya e Cláudia apenas exigiram que ele se desculpasse naquele momento pelo que havia dito sobre o Asho. Aparentemente, nosso arrogante Frederick havia cavado a própria cova. Foi nesse momento que Arya perguntou se ele não a estava ouvindo. Depois disso, um olho em sua testa se abriu. Essa visão assustou Frederick, que gritou como uma donzela. Por outro lado, todos estavam se perguntando o que estava acontecendo. A torre atrás de Frederick explodiu com o ataque de Cláudia. Embora os estudantes estivessem assustados, outros ficaram maravilhados com a visão e elogiaram o seu incrível poder. Com isso, tanto Lin Noa quanto o Asho Sensei chegaram ao local perguntando o que havia acontecido. Olhando para cima, Lin Noa pôde ver a torre, ou melhor, o lugar vazio onde antes ficava. Sem hesitar um segundo, Lin Noa apontou para Cláudia e Arya, já que nenhum aluno da escola teria o poder de fazer tal coisa. Cláudia disse-lhe para não tirar conclusões precipitadas e imediatamente apontou Frederick como o culpado por ter começado tudo. A mão estendida para Frederick foi pega por ele, que com cara de empolgado disse a Cláudia naquele momento que gostava dela, deixando todos confusos com sua afirmação. Ele acrescentou que foi a primeira vez que viu magia explosiva como a dela. Foi algo extremamente fantástico para ele. As garotas monstros eram incríveis, ele comentou. Além disso, ela não recitou feitiços, mas usou um simples anel de elevação. Foi algo impressionante. Foi a primeira vez que ele sentiu algo assim, então ele tinha certeza que era amor. Foi nesse momento que ele pediu Cláudia em namoro. Cláudia, ao ouvir isso, não pôde sentir mais repulsa. Ela imediatamente soltou a mão dele com força. Foi nesse momento que o Asho Sensei, com um sorriso brincalhão, informou-lhes que pedia desculpas por interromper a conversa de seus amantes, mas lembrou-lhes que os responsáveis por aquele incidente teriam que escrever uma carta de desculpas à escola. Enquanto os alunos voltavam para suas respectivas salas de aula, Lin Noa aproveitou para conversar com nosso protagonista, mostrando uma cara cheia de malícia. Ele disse ao Asho que uma quase briga, além da destruição da torre, foi o que ele conseguiu, dando a entender que não estava fazendo um bom trabalho como professor responsável. O Asho respondeu que aquelas garotas eram boas e que deviam ter um bom motivo para fazer o que fizeram. Embora depois de dizer isso, ele se perguntou se deveria ser mais duro com elas. Lin Noa, tocando seu ombro e mantendo uma cara maliciosa, perguntou-lhe se era demais para ele, e ele disse que ficaria feliz em cuidar delas, pois afinal era para o seu próprio bem. Depois disso, o Asho retirou-se e Lin Noa permaneceu observando-o, ainda mantendo aquela expressão. Com isso, o Asho comentou consigo mesmo que Lin Noa era realmente persistente, embora essa pudesse ser uma de suas virtudes. Algum tempo depois, no consultório do conselheiro, Frederick comentou que já havia terminado de escrever sua carta de desculpas. Ele ia chamar o Asho Sensei de velho, mas acabou cortando a palavra pela metade, já que Cláudia estava logo atrás dele. Ao ler a carta, o Asho confirmou que foi Frederick quem atacou primeiro e que Cláudia simplesmente se defendeu. Frederick diz a ele que ele estava certo e que havia pensado profundamente sobre suas ações, chegando à conclusão de que foi uma ação muito imprudente de sua parte, falando de maneira muito formal. Diante disso, o Asho diz a ele que, por ser do grupo de Lin Noa, ele deveria ter um pouco mais de cuidado com suas ações. Frederick respondeu que não havia problemas, já que Lin Noa era responsável por cobrir tudo o que ele fazia. Depois disso, ele anunciou que se aposentaria. Ele ia se referir ao Asho como velho novamente, mas parou para notar que Cláudia o observava por trás. Em seguida, Frederick tocou o queixo de Cláudia, ergueu-lhe a cabeça e, com ar galante, prometeu-lhe que um dia a libertaria da lavagem cerebral de Asho e a resgataria. E quando isso acontecesse, eles poderiam namorar oficialmente. Por esse comentário, recebeu apenas uma bofetada de Cláudia, que, indignada e sem esconder a hostilidade, ordenou que ele se perdesse. Voltando-se para a Arya, Frederick disse a ela que mesmo não gostando de insetos, ele abriria uma exceção para ela e a convidaria para se juntar à sua facção de qualquer maneira. Ao que Arya, obviamente, recusou. Depois disso,
Frederick finalmente se retirou. O Ashio comentou brincando que aparentemente a juventude era uma coisa boa. Ao que Cláudia e Arya responderam que ele deveria parar de fazer esse tipo de piada. Para isso, ele se desculpou, dizendo que apenas achava que formavam um bom casal, já que Frederick era um menino bonito e da mesma idade que ela. Por outro lado, ele era apenas um velho simples. Diante desse comentário, Cláudia se aproximou dizendo que odiava essa parte dele. Ao chegar muito perto, o Ashio percebeu, tendo consciência disso. Em seguida, Cláudia lhe disse que, como ele havia feito um comentário que a incomodava, como desculpa ele teria que sair com ela quando as aulas terminassem. O Ashio sabia que não poderia recusar, então apenas considerou que ficaria com pouco dinheiro naquele mês. Por outro lado, Arya lembrou que, com toda a agitação, Frederick havia se retirado e não se desculpara pelo que dissera no pátio. O Ashio repreende as meninas uma última vez por usarem magia fora da aula. De cabeça baixa, elas prometem ser mais cuidadosas no futuro. Depois disso, elas se despedem para ir para a próxima aula, mas não antes de Cláudia lembrar ao Ashio que eles têm um encontro depois da aula, ao que o professor acena resignadamente. Mais tarde, durante o encontro, Cláudia experimenta um vestido em uma loja de roupas e pergunta às funcionárias como fica. Empolgadas, elas comentam que fica muito bem nela. Diante disso, Cláudia pergunta ao Ashio como fica nela, ao que ele responde que fica muito bem nela. Arya, que também está lá, faz a mesma pergunta e ele responde da mesma forma. As funcionárias estão encantadas com as meninas, e o Ashio não pode negar que aquelas roupas ficam fantásticas nelas. Foi nesse momento que Cláudia, chegando muito perto dele, lhe pergunta, enquanto lhe mostra outra roupa, qual combina melhor com ela. Ele diz a ela que os dois ficam fofos nela, uma resposta genérica que perturba Cláudia e que Arya consegue entender. Furiosa, Cláudia avisa a recepcionista que levará os dois. Diante dessa situação, o Ashio se sente sobrecarregado ao perceber que as despesas seriam por sua conta. Arya o repreende por ele merecer por não compreender os sentimentos de uma garota. Enquanto o Ashio se encarrega de pagar as roupas, Cláudia lança um olhar questionador para Arya, questionando-a sobre o que ela estava fazendo ali e por que os havia seguido. Arya responde que também queria um encontro com o Ashio Sensei, e com um olhar feroz, acrescenta que não pretende deixá-los sozinhos nem por um momento. A atenção delas foi capturada por algumas mulheres na loja, que aparentemente sabiam quem era o Ashio Sensei. Elas comentaram zombeteiramente se ele era realmente um professor. Elas questionaram o que um professor de sua categoria estava fazendo ensinando e zombaram, perguntando-se se um professor de categoria E poderia ser capaz de educar. Disseram que ele certamente foi subestimado pelos próprios alunos enquanto ria. Arya e Cláudia, depois de lançar um olhar de desprezo para as fofoqueiras, levaram o sensei para procurar algo para comer. Pouco depois, Arya tentou alimentar o sensei sob o olhar ciumento de Cláudia. O Ashio tentava afastar a situação constrangedora quando um conhecido da taberna que frequentava, claramente bêbado, os interrompeu. Ele começou a balbuciar, e foi aí que mencionou que, agora que o Ashio tinha alunas tão lindas, ele deveria tentar subir na hierarquia. Ao ser questionado se tinha vergonha de ter se formado na mesma época que Lin Noa e permitir que ele chegasse tão à frente, o Ashio ficou chateado, mas manteve a posição. Explicou que não poderia assumir a responsabilidade de outro posto e que aquele que possuía era mais adequado à sua situação. Diante disso, o velho comentou sobre o pensamento medíocre dos jovens de hoje, embora na realidade, o Ashio já estivesse se aproximando dos 50. Ao ouvir essa conversa, as meninas comentaram que já estavam acostumadas a ouvir Frederick e Lin Noa Sensei subestimarem o Ashio, mas aparentemente todos na aldeia fizeram isso. Foi nesse momento que Cláudia disse a Arya que teve uma ideia. Arya sentiu que provavelmente era a mesma coisa que ela estava pensando naquele momento. Naquele momento, o Ashio tentou avisar que era hora de ir embora, mas Cláudia e Arya o impediram, dizendo para ele não se aproximar porque precisavam conversar sobre algo entre as meninas. Após chegarem a um acordo, as meninas se despediram repentinamente de Ashio, pois tinham que fazer alguma coisa, cancelando assim o encontro e deixando-o confuso com suas reações repentinas. No dia seguinte, durante o almoço, o Ashio Sensei estava se perguntando por que as meninas não estavam lá como normalmente estavam. Foi então que Arya apareceu, surpreendendo-o. Ela entregou-lhe um pedaço de papel e pediu-lhe que assinasse os documentos. O Ashio perguntou do que se tratava, e ela, ajustando orgulhosamente os óculos, explicou que era uma forma para a criação da facção Ashio, cujo propósito era demonstrar ao mundo sua grandeza. Isso o deixou surpreso,
imaginando o que tentariam fazer agora. A ideia da facção Washio parecia-lhe problemática. Para escapar da situação, Washio disse habilmente à Arya que ela era uma garota ingênua, que um Hank como ele, não tinha o direito de supervisionar uma facção e que isso era impossível. Arya negou a declaração enquanto ajustava os óculos com um gesto típico de um otaku intelectual. Ela o informou que atualmente eles preenchiam todos os requisitos para formar uma facção. Os requisitos incluíam um tema de pesquisa, neste caso, foram escolhidos anéis de elevação. O próximo requisito era que pelo menos 3 pessoas estivessem registradas. Neste caso, com Cláudia, bastaria. Além disso, o posto de supervisão da facção tinha que ser superior ao posto E, e atualmente o Ashio Sensei era posto D. Com isso, todos os requisitos foram atendidos. Ao ouvir isso, o Ashio ficou surpreso, pois acabara de descobrir que havia sido promovido ao rank D. Ele estava se perguntando por quê, precisamente agora, depois de 20 anos. Cláudia respondeu com um sorriso que isso acontecia porque ela havia dito ao diretor que se o Ashio não fosse promovido ao posto D, ela abandonaria a escola. Ao ouvir isso, o Ashio pediu-lhe que parasse de extorquir o diretor. Arya respondeu que só faltava ele assinar o documento, mas o Ashio, depois de pensar um pouco, disse a ela que não achava necessário criar uma facção do zero. O Ashio explicou que bastava uma facção existente, já que a magia poderia ser estudada e quanto mais pessoas houvesse, mais conhecimento seria avançado. Ele sugeriu que parassem de se preocupar com ele e tentassem se relacionar com outras pessoas. Ele o incentivou a se juntar à facção de Lin Noa, pois eles aprenderiam muito com ele. Mesmo que não gostassem de Frederick, ele ficaria feliz em recebê-los. E Lin Noa, por outro lado, estava muito orgulhoso, mas na verdade era um excelente professor. Naquele exato momento, o Ashio parou ao ver o rosto de Arya, que chorava. Entre soluços, ela confessou que o achava muito mais impressionante, tanto no papel de professor quanto na habilidade mágica. Ela expressou frustração por ele não apenas não ter reclamado da avaliação injusta, mas também tê-la aceitado. Enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto, ela revelou que para ela isso era extremamente frustrante. O Ashio não teve escolha senão pedir desculpas. Com isso, Arya, claramente irritada, exigiu que, em vez de se desculpar, assinasse o documento. Só então, uma lembrança amarga invadiu a mente de Ashio. Ele tentou dizer alguma coisa, mas foi interrompido por Cláudia, que chamou ele para entregar uma carta que havia chegado para ele. Cláudia se aproximou dele para informá-lo sobre um assunto urgente em sua mesa. O Ashio examinou o documento e descobriu que era do dono da casa onde ela morava. A carta indicava que ele deveria sair de casa no dia seguinte, pois a senhorinha, já idosa, iria deixar de administrar o imóvel e entregá-lo ao filho, que havia decidido despejar o Ashio. Foi nesse momento que o Ashio percebeu que, a partir do dia seguinte, ficaria sem teto. Homem com quase 50 anos, prestes a se tornar vagabundo, Cláudia, que havia lido o que estava escrito na carta, informou-lhe que tinha a opção de aceitar ser conselheiro de uma facção, o que lhe permitiria residir no alojamento escolar. Portanto, o seu problema habitacional estaria resolvido. Isso surpreendeu o Ashio, pois ele nunca tinha ouvido falar dessa possibilidade. Nesse momento, ele começou a avaliar suas opções. Viver como vagabundo ou aceitar a oferta de se tornar supervisor de uma facção, pois teria um dormitório. Enquanto ele ponderava se aceitaria a proposta apenas com a intenção de sobreviver, Arya se aproximou e, curvando-se, disse-lhe que não se importava se ele aceitasse apenas com a intenção de encontrar um lugar para ficar. Ela só queria poder continuar estudando com ele. Diante desse pedido, o Ashio considerou-o e, após abrir um pequeno sorriso, disse-lhes que não tinha escolha a não ser aceitar. Ao estender a mão para assinar, o Ashio refletiu sobre como uma facção é formada por vários alunos e como ocasionalmente aparece um professor para supervisionar. Ele sabia que não teria muito tempo para fazer visitas frequentes e também sabia que assinar aquele documento significava melhor remuneração e moradia gratuita. Portanto, ele não viu razão para rejeitar a oferta. Porém, ao pensar sobre isso, seus pensamentos foram inundados por lembranças amargas do passado, sugerindo que o Ashio tinha motivos que o impediam de tomar essa decisão com a consciência tranquila. O Ashio franziu a testa antes de escrever. Vendo isso, Arya comemorou porque havia assinado, mas Cláudia, por outro lado, percebeu que havia escrito seu nome incorretamente e perguntou se havia feito isso de propósito. Enquanto isso, o sensei lamentava que realmente não tivesse sido intencional e que eles teriam que encontrar outro papel. Por outro lado, na torre que Cláudia havia impactado com sua poderosa magia, em algum lugar dentro dela, havia uma cápsula contendo uma garota,
A cápsula indicava que restava 5% de magia. Algum tempo depois, na sala de orientação estudantil, as meninas informaram ao diretor que queriam criar uma facção sobre o tema do anel de elevação. O diretor rejeitou a proposta instantaneamente. Cláudia perguntou o porquê, argumentando que eles haviam cumprido todos os requisitos. Ao dizer isso, ela apertou o diretor. Ele explicou que já existia outra facção que tinha como tema o anel de elevação. Cláudia olhou mal para o sensei, já que ele não havia informado sobre isso, então o diretor explicou que as facções são encarregadas de estudar a magia de diferentes ângulos e através de diferentes métodos. São grupos de estudo de magia. A facção do Inuá era responsável pelos feitiços vocais, a facção Július dos pseudo-feitiços através de anéis, e a facção Alba dos rituais através do incenso, entre outros. Cada facção tinha seu próprio tema, então tiveram que encontrar um método diferente. Ao sair da sala de orientação, o Ashio considerou que, infelizmente, seria obrigado a se tornar morador de rua e a única opção que lhe restava era implorar a senhorinha. Nesse momento, foram interrompidos pela chegada do enérgico Frederick, que estava ansioso para reencontrar sua amada Cláudia. Ele se aproximou para cumprimentá-la afetuosamente, o que fez com que ela o rejeitasse, pedindo-lhe que se afastasse o máximo possível. Diante dessa cena, o Ashio comentou com um sorriso que parecia se dar bem, comentário que Cláudia recebeu ao lançar um olhar para Cecília, pedindo que ela não voltasse a falar coisas assim, pois era muito desagradável. Depois de cumprimentar Cláudia afetuosamente, Frederick foi até o Ashio para informá-lo que Lin Noa havia pedido que ele lhe contasse que outro dia, naquela torre que Cláudia havia destruído, estava localizado o reator mágico de sua facção. Portanto, destruí-lo causará um transtorno para eles, e ele deverá buscar um novo na Torre dos Espíritos. Com isso, Cláudia demonstrou interesse, e Frederick passou a explicar que se tratava de uma torre abandonada e em ruínas, acessada pelo chão do prédio principal, comumente conhecida como Torre dos Espíritos, que, segundo rumores, era habitada por espíritos. Isso causou arrepios em Cláudia, ao que Frederick, com gesto arrogante, pediu desculpas por tê-la assustado e garantiu que nada aconteceria, pois o Ashio estaria ali. Ele diz isso enquanto lança um olhar sarcástico para o Ashio. Enquanto isso, Arya decidiu alegremente que eles deveriam ir, já que desde o início o responsável por aquele problema e quem destruiu a torre tinha sido Cláudia, então iriam todos juntos, enquanto ela olhava para o Ashio. Este, por outro lado, estava nervoso com a situação, pois não queria muito ir. Na verdade, o Ashio não era muito bom com assuntos espíritas. Então decidiu entrar, pegar o reator e sair o mais rápido possível. Enquanto eles entravam, por outro lado, Frederick voltou até Lin Noa Sensei para informá-lo de que havia feito exatamente o que havia instruído o Ashio e as meninas, para irem até a torre. Lin Noa o parabenizou pelo trabalho, ao que Frederick comemorou, pois se tudo corresse bem, Cláudia viria correndo para se juntar à sua facção. Esse era um plano que eles traçaram juntos, para assustar o Ashio, para fazê-lo ficar mal na frente das meninas, para que Lin Noa aparecesse e resgatasse as meninas de forma elegante, mostrando-lhes assim sua excelência. Os dois se entreolham enquanto fazem um gesto com as mãos, refletindo sobre a convicção da facção Lin Noa. Para eles, a primeira prioridade era a inteligência de classe A, seguida pelo poder financeiro. E a terceira, embora não menos importante, era o orgulho. Eles sorriem ao comemorar que seu plano funcionará e que as meninas se juntarão à sua facção. Lin Noa considera silenciosamente que agora será o professor responsável pelas garotas monstros, o que lhe dará prestígio e as devolverá ao lado certo do mundo. Enquanto comemoram, por outro lado, o Ashio fica nervoso com a situação, andando com dificuldade e sendo apoiado por Arya e Cláudia de cada lado. Cláudia e o Ashio Sensei realmente não conseguiam sair de onde estavam. Cláudia respirou fundo e disse ao Ashio que não aguentava mais, enquanto ele, por outro lado, tentava acalmá-la. A preocupação tomou conta do rosto de Ashio, e interiormente ele não podia ignorar o fato de que eles eram suaves. Chateado, ele notificou Cláudia do contato. Ela respondeu que realmente não importava se fosse ele. O Ashio, chateado, disse-lhe que obviamente ele se importava, perguntando-se interiormente por que essas coisas estavam acontecendo com ele. Vamos voltar um pouco no tempo para ver como esses caras acabaram nessa situação. Eles, sob a orientação de Lin Noa, entraram na torre da escola, que, apesar de ser dia, parecia escura. O Ashio não era bom nessas situações, então propôs encontrar o reator mágico e recuar imediatamente, ao que Cláudia deu seu voto de aprovação.
Eles caminharam um pouco mais para dentro da estrutura, quando Cláudia disse que na verdade havia reconsiderado e preferido esperar os dois do lado de fora. Diante disso, Arya contou a ela sobre seu medo, apesar de ser uma garota monstro, ao que Cláudia respondeu que sim, e que apesar disso, ela tinha medo dessas coisas. Terminando de dizer isso, uma porta atrás deles se fechou de repente, assustando Cláudia e o Ashio. Seja real ou uma ilusão, eles viram uma figura no local. Eles reagiram imediatamente, correndo na direção oposta. Eles não ouviram Arya, que tentava dizer-lhes para se acalmarem. Foi nesse exato momento que pisaram em um interruptor no chão, que abriu uma escotilha abaixo deles e eles caíram. Embora antes de atingirem o solo e ficarem em mau estado, foram pegos por uma das teias de aranha de Arya, que os repreendeu, dizendo que por isso mesmo deveriam se acalmar. Arya tentou puxá-los para cima novamente, mas a escotilha se fechou, fazendo com que o tecido rasgasse, fazendo com que o Ashio e Cláudia caíssem. A situação era terrível. Eles haviam caído em um buraco na Torre dos Espíritos. No escuro, eles tentaram se libertar da teia de Arya. Com isso, percebemos a situação em que estávamos no início. Foi nesse momento que Cláudia anunciou ao Ashio que estava começando a sentir coisas estranhas e que não conseguia controlar seus instintos. Com isso, o Ashio disse-lhe para se acalmar e não sucumbir à sua natureza. Cláudia, por outro lado, respondeu que não poderia, pois seus instintos eram uma mistura de sentimentos e ações que antecederam o pensamento. Apesar desse raciocínio rebuscado, o Ashio permaneceu inflexível, pedindo-lhe que parasse, pois não podiam se dar ao luxo de perder o controle naquele momento. Foi então, enquanto Cláudia afrouxava a gravata, preparando-se para a batalha, que ela disse ao Ashio que não havia problema e que de qualquer forma os dois acabariam casados. Ela disse isso enquanto fazia uma expressão H. Vendo sua expressão e ouvindo essas palavras, o Ashio sentiu verdadeiro terror. Ele percebeu que Cláudia estava falando sério e não iria parar. Apesar de seu apelo, implorando para que ela parasse, Cláudia começou a se aproximar cada vez mais dele, mas, como em todos os animes e mangás clichês, o que não precisava acontecer acabou acontecendo. A parede atrás de Ashio cedeu e os dois caíram. Ao voltar, o Ashio perguntou a Cláudia se ela estava bem. O local parecia um laboratório abandonado, e no meio da sala havia uma cápsula que continha uma garota, embora ela não parecesse humana. Obviamente era algum tipo de robô. Foi nesse momento que a máquina que o continha apresentou um sinal de alerta, indicando que a energia mágica havia se esgotado, iniciando-se então um processo de autodestruição para proteger a informação. Depois disso, começou uma contagem regressiva de 60 segundos. Ao ouvir isso, Cláudia e o Ashio correram para sair da sala, mas quando tentaram abrir a porta, perceberam que estavam trancados. A expressão de pânico era evidente em seus rostos. Desesperados, tentaram sair da sala enquanto ouviam a contagem regressiva dos segundos antes da explosão iminente. Após diversas tentativas de abrir a porta, o Ashio optou por tentar se acalmar, já que a chave para o sucesso nesse tipo de situação era manter a compostura. Cláudia, acatando suas palavras, aceitou seu raciocínio e juntos buscaram outra alternativa para deixar o local antes que o tempo acabasse. Ao se aproximarem, olharam para as mesas e para a máquina em busca de um manual de instruções. Foi nesse momento que o Ashio viu uma rima sobre uma mesa. Ele o pegou e tentou ler. Cláudia se aproximou, mas não conseguiu entender o que ele dizia, embora o Ashio tenha garantido que ele entendia alguma coisa. Em seguida, caminhou em direção à máquina, colocou uma das mãos sobre ela e, fechando os olhos, começou a se concentrar. Imediatamente, a figura representativa de seu poder mágico apareceu no local, enquanto o Ashio estava imbuindo magia na máquina. Em seguida, um sinal de carga completa apareceu na tela da máquina, e uma voz computadorizada anunciou que ela retomaria as atividades devido à atualização das informações e pediu para aguardar um segundo. Com isso, a contagem regressiva parou. Cláudia começou a parabenizar o Ashio, já que era esperado que ele fizesse algo assim, elogiando-o por ser algo que só ele poderia fazer e que certamente era a Águia Dourada, nome que o envergonhou, já que não era chamada assim há 20 anos. Antes dos saltos de Cláudia, o Ashio não pôde deixar de olhar para seus rebotes, o que o levou a pensar na cara que Cláudia havia feito anteriormente. Interrompendo esse pensamento, Cláudia perguntou-lhe sobre a rima. O Ashio, ao pegá-lo, disse que era a primeira vez que via um de verdade, e supunha-se que neles estavam escritas as magias perdidas. No entanto, sem a análise da linguagem, não poderia ser compreendido. Cláudia perguntou se ele não tinha conseguido ler recentemente.
O Ashio esclareceu que houve algumas palavras que ele entendeu. Foi nesse momento que, depois de pensar um pouco, ocorreu a Cláudia que deveriam tomar aquilo como material de estudo para criar a facção. Em suma, sua facção teria as rimas como objeto de estudo. Interrompendo a conversa, a máquina que continha a garota foi aberta. Ela saiu com um olhar perdido. O Ashio e Cláudia olharam atentamente para a garota. Ela se dirigiu a eles e perguntou por seu professor. O Ashio respondeu que não sabia quem ele era. O robô então saiu da máquina e começou a andar, anunciando ao seu mestre que já havia acordado e que se arrependia de ter dormido tanto. Ele também disse que já havia iniciado suas atividades e que poderiam continuar com a investigação. Embora, por outro lado, o Ashio estivesse atualmente olhando para um pequeno bilhete com uma cara triste. Ele se aproximou do robô e entregou-lhe o pequeno papel. Ela o reconheceu imediatamente pelas cartas de seu professor. Foi quando ela começou a ler o conteúdo. Na carta, o antigo dono do robô explicava que sua vida estava chegando ao fim e que se ela estivesse lendo aquelas palavras, significava que ele já estava com São Pedro. Ele revelou que a colocou em estado de sono profundo porque sua magia era muito fraca para mantê-la e o Rimorium funcionando ao mesmo tempo. Apesar desta triste situação, o mestre expressou que os dias que passaram juntos investigando foram extremamente felizes e cheios de satisfação. Infelizmente, chegou a hora de entregar o comando a um novo mestre. O mestre desejou poder acrescentar uma nova página ao livro com seu novo mentor. Essa era sua missão agora. Após terminar a leitura, a menina agradeceu e disse ao Ashio e Cláudia que iria destrancar a porta e pediu que saíssem o mais rápido possível. Cláudia pediu que ela saísse com eles, mas a menina negou, acrescentando que uma existência como a dela não teria sentido sem o professor. O Ashio começou a recuar, mas Cláudia, por outro lado, pediu que ele se tornasse o professor daquela garota robô, já que ela tinha um pouco de pena dele. O Ashio disse a ela que não havia nada para fazer, ao que Cláudia lhe disse que uma pessoa como ele poderia manter a garota funcionando, dado seu grande poder mágico. O Ashio negou, acrescentando que era apenas um simples professor de biologia. Apesar de dizer isso, o Ashio não conseguia parar de pensar naquelas palavras escritas no papel. O desejo do ex-professor daquela menina era que ela pudesse virar a página e seguir em frente. Cláudia insistiu várias vezes que eles não deveriam simplesmente ir embora daquele jeito, mas o Ashio, por outro lado, não respondeu. Apenas estava imerso em pensamentos, considerando a situação de acordo com o que havia lido no bilhete. O robô possuía poderes extraordinários, e o livro em suas mãos era o Grimório do Silêncio de Couro Preto, capa preta, uma das 7 relíquias antigas. A menina autômato que dormia ficou encarregada de defender aquele livro e repassá-lo de geração em geração a professores capazes de protegê-lo, atuando assim como guardiã. Na nota, o ex-mestre havia escrito que não lhe restava muito tempo naquele mundo. Além disso, sua magia era fraca demais para controlá-la e ao Grimório. No entanto, ele não se arrependeu de nada. Os momentos que passou com ela foram maravilhosos, tanto que mal podia esperar para dormir e acordar novamente. Mas seu tempo acabou e chegou a hora de passá-lo para o próximo professor, com o desejo de que uma nova página do livro fosse acrescentada ao lado. Essa era a sua missão. Essa era a carta. Era isso que dizia o bilhete que a menina havia lido. O Ashio pensou nisso franzindo a testa. Não sabia o que fazer. Não era simplesmente um problema de poder mágico. Era que aquele livro era uma das 7 relíquias. Artefatos que representavam um fardo pesado para um simples professor de biologia como ele. Eu realmente pensei que deveria haver alguém mais digno para carregar esse fardo. Enquanto meditava sobre isso, o Ashio continuou subindo as escadas. Antes de sair da sala, Cláudia deu uma última olhada na garota da cápsula. Depois disse novamente ao Ashio que ele deveria ser o professor daquela garota, começando a implorar para que ele fizesse isso, por favor, agora que ela estava acordada. Cláudia expressou com a voz trêmula que ficaria muito triste e arrependida se a menina adormecesse novamente. O Ashio recusou novamente, dizendo que não poderia ajudá-la. Mas Cláudia, pegando-lhe pela mão, pediu-lhe que lhe estendesse a sua ajuda, como tinha feito com eles. Dadas as inseguranças de Ashio, ele ia recusar novamente, mas Cláudia, segurando sua mão com firmeza, disse-lhe que não sabia o que havia acontecido com ele após se separar deles, mas que ele ainda era o Ashio gentil que ela havia conhecido. Ele era incrível, alguém em quem você podia confiar. Ao ouvir essas palavras, o Ashio começou a considerar que Arya também lhe havia contado algo semelhante, por isso se sentiu patético ao ser repreendido daquela forma por suas alunas. Diante desse pensamento,
O Ashio, no final, disse-lhe que entendia e aceitava, embora pedisse desculpas por ser um professor tão patético. Além disso, ele prometeu a ela que um dia falaria com elas adequadamente e explicaria a razão pela qual ele se tornou o que é agora. Com isso, Cláudia sorriu para ele, dizendo que entendia e que esperaria por ele. Mas ela acrescentou que esse patetismo que ele demonstrava era realmente atraente aos olhos dela. Com essas palavras, ele perguntou se isso era algum tipo de lisonja. Enquanto brincavam, eles se aproximaram da máquina novamente. O Ashio lembrou que na última parte do bilhete, o ex-professor havia escrito que na verdade havia mentido. Havia uma coisa de que ele se arrependia. Esse robô tinha coração, então ele escreveu, dirigindo-se a quem estava lendo a carta, a quem se referia como seu novo professor, pedindo que lhe dessem um novo nome e muito amor. Algo que ele não foi capaz de dar a ela. Além de fazê-la sorrir, foi nesse momento, pensando naquelas palavras escritas no bilhete, que o Ashio pegou a mão do robô, batizando-a de Alice. Acrescentou que suas manhãs seriam cheias de luz e esperança. Por isso ela teve que sair de lá com ele. Só então, um som de processamento computacional começou a emergir de seu corpo, enquanto seus olhos podiam ver os sinais de processamento. O Ashio, por outro lado, desculpou-se dizendo que achava que aquele nome lhe serviria e perguntou se não gostava. Ela se levantou e disse a ele que atualizará seu nome para Alice e perguntou se ele agora seria seu professor. O Ashio respondeu que sim. Foi nesse momento que Cláudia entrou na conversa, decidindo que o Ashio era seu professor. Ao ouvir o nome do nosso protagonista, Alice disse-lhe que atualizaria o seu nome e o chamaria de Mestre Ashio. Ao que ela, esclarecendo, disse que o Ashio estava bem. Bem, isso é tudo por agora. Obrigado por assistir este vídeo. Curta se você gostou do vídeo e se inscreva para mais conteúdo. Vejo você no próximo capítulo.